falar em Holanda, quais são as primeiras 3 coisas que vêm na sua cabeça? Vou te dar um tempo para você pensar. Bom, eu quero acreditar que uma das coisas que você pensou foi em um moinho, tô certa? Os moinhos são inquestionavelmente símbolos muito importantes do país e são também a principal razão pela qual tantos turistas saem diariamente de Amsterdã com destino a Zaanstad. Você já ouviu falar nesse lugar? Quer saber o que tem para ver lá, além de moinhos, é claro? Eu já te adianto que esse é um passeio que é super legal para quem visita Amsterdã e quer conhecer e vivenciar também um pouquinho mais das verdadeiras tradições holandesas. Então bora falar de Zaanstad, o que é, como chegar, dicas especiais para quem está planejando essa visita. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Sabe aqueles lugares que dão a sensação de que a gente foi transportado para um outro tempo? Que a gente entrou numa máquina do tempo e saiu num outro século? Zaanstad é tipo isso. As pessoas costumam se referir a esse lugar como uma vila dos moinhos, porque de fato tem muitos moinhos por lá. Mas é mais do que isso. Eu costumo dizer que Zaanstad é um vilarejo dedicado às tradições neerlandesas assim de um modo mais geral. A história é a seguinte. Há muitos e muitos anos atrás, lá entre os séculos 17 e 19, a região ali no entorno do rio Zaan foi uma área industrial super próspera, a área industrial mais antiga de toda a Europa. O foco ali era na construção naval e eles chegavam a produzir de 100 a 150 barcos por ano. Naquela época, imagina, isso era bastante coisa. E daí que para suprir toda essa produção, eles precisavam de madeira. E os moinhos acabaram virando protagonistas nessa história porque eram eles quem serravam essas madeiras. Depois eles acabaram ganhando outras utilidades também, moer especiarias, produzir tintas, corantes, farinha, cacau, e no auge da produção a região chegou a ter 600 moinhos em funcionamento. Com o passar do tempo, o desenvolvimento ali de novas tecnologias, essa época mais próspera dos moinhos acabou ficando para trás. E aí a gente pula já para a década de 60, quando acontece um movimento, uma tentativa de preservação dessa história, através não só dos moinhos, mas também de outras construções de madeira, casas, armazéns e tal, num lugar que fosse específico para isso. Uma vila, um bairro, onde essas construções que estavam espalhadas pela região e desprotegidas pudessem ser levadas e preservadas. E aí nasce Zaanstad. Então muita gente acha que é um daqueles lugares para turista ver, que é tudo cenográfico, e não é. É um museu a céu aberto mesmo, um lugar onde a gente pode ter contato com um pedacinho da chamada Idade de Ouro neerlandesa e ver realmente como as pessoas viviam e trabalhavam naquela época. Antes da gente continuar esse vídeo, eu te falar o que tem para ver em Zaanstad, como chegar lá e outras dicas importantes, a gente faz aquela paradinha de sempre. Então, se você tá curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui pro canal. Se você tá chegando por aqui agora, ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais, sempre com dicas de viagem, dicas de planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de assistir vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos. E por último, mas não menos importante, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos e seus familiares. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui, produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto! Então, retomando agora que você já sabe o que é Zaanstad, afinal de contas, o que tem para ver lá? Em primeiro lugar, moinhos. Hoje existem 15 moinhos em Zaanstad, sendo que vários deles são abertos à visitação, ou seja, além de chegar pertinho e ver o moinho por fora, você também pode entrar e ver como funciona toda a engenharia lá dentro. E são moinhos variados, um serra madeira, o outro moe giz, pigmentos e por aí vai. Então as visitas não são iguais, você vai poder ver produções diferentes em cada um deles. Além dos moinhos, Zaanstad também tem uma fábrica de tamancos. Para quem ainda não sabe, os tamancos de madeira também são um símbolo muito importante da cultura neerlandesa. Então, na fábrica, eles fazem apresentações que mostram todo o processo artesanal de fabricação de um tamanco de madeira, como era feito há séculos atrás e continua sendo feito hoje em dia. Outro lugar interessante para visitar em Zaanstad é a chamada Fazenda de Queijos, onde também rolam apresentações, dessa vez sobre a fabricação de queijos, primordialmente o queijo Gouda, que é um ícone da gastronomia típica dos Países Baixos.
E óbvio, no final tem a loja onde a gente pode comprar todas as variedades de queijos que são produzidas pela marca que mantém a fazenda, que é a Henry Willig. Provavelmente eu estou pronunciando errado porque eu não falo neerlandês, mas o que vale aqui pra gente é a informação. E a informação, no caso, é que essa marca, que é muito conhecida lá na Holanda, tem várias lojas em Amsterdã. Então aqui uma dica esperta é que se você quiser aproveitar para comprar queijo na sua viagem, eu acho que vale mais a pena deixar para comprar em Amsterdã mesmo, no final de dia, numa hora que você já vai estar ali voltando pro seu hotel, porque aí não precisa passar o dia todo o passeio ali carregando peso em Zanzichãs. Mas, de qualquer forma, sempre vale a pena parar na lojinha depois da apresentação, porque tem degustação de queijos, é grátis e você pode experimentar todos os tipos diferentes de queijos que eles produzem. Outra atração que você também pode visitar em Zanzichãs é o Museu Zans, que conta mais detalhes da história de lá. Dizem que é bem legal, infelizmente no dia que a gente foi ele estava fechado para manutenção e não deu para visitar. E ainda tem várias outras atrações, mini museus, o Museu dos Moinhos, tem uma réplica da primeira mercearia Albert Heijn, que é uma das redes mais tradicionais do supermercado dos Países Baixos hoje. Enfim, tem bastante coisa interessante para ver. Até nas lojinhas de souvenir vale a pena entrar. Primeiro, porque elas são verdadeiras casas de madeira dos séculos passados, mas também porque tem muita coisa fofa e, apesar de ser um lugar turístico, eu não achei os preços no geral tão altos. Então dá para trazer aquela lembrancinha de viagem para casa sem culpa e sem estourar o limite do cartão. Como eu já falei lá atrás, Zanzichãs é um bairro, um vilarejo, e não tem controle de entrada, ingresso, nada disso. Você pode passear por lá de graça. O que vai acontecer é que cada atração pode cobrar ingresso pela visita. Então, os moinhos são pagos, eles cobram 5,50 € por ingresso. O Museu Zans também é pago, o ingresso custa 14,50 €, mas por outro lado, a fábrica de tamancos, a fazenda de queijo, por exemplo, não são. E importante, muitas dessas atrações pagas estão incluídas no Amsterdam City Card. Se você ainda não sabe o que é isso, basicamente é um passe turístico que você compra e aí tem entrada liberada em várias atrações. É como se você comprasse um ingresso único para várias atividades. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu já publiquei um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é, como funciona, os preços e tudo mais. O link para esse vídeo vai ficar na descrição aqui embaixo e eu também vou deixar um card aqui na tela. Agora bora para a parte prática. Marina, eu tô indo para Amsterdã e fiquei interessada em conhecer esse lugar. Como é que eu faço para chegar lá? Bom, existem algumas opções. A primeira delas é de trem. Para chegar de trem em Zanzichãs é super fácil. Você vai embarcar na estação central de Amsterdã e desembarcar nessa estação que eu vou deixar escrita aqui na tela. A viagem é rapidinha, leva menos de 20 minutos e custa por volta de 4 € o trecho, ou seja, 8 € e de volta por pessoa. É muito fácil andar de trem por lá, só precisa ficar ligado para saber em qual estação você vai descer. Aquela coisa, né? De vez em quando todo mundo faz uma lambança. A gente pegou o trem em Zaandam para chegar na estação e descer e ir para Zanzichãs. E entre a estação de Zaandam e a estação de Zanzichãs tem uma estação intermediária. E a gente acabou se distraindo no trem, tava conversando, enfim, e desceu na estação intermediária ao invés de descer na estação certa. A gente poderia ter ficado esperando, só que o próximo trem só vai passar em 20 minutos. Então, acaba que vale mais a pena descer e ir andando mesmo, fazer esse segundo trechinho andando. A minha dica é ir acompanhando o caminho pelo Google Maps para não ter erro. Da estação de trem que você vai descer até o vilarejo são mais ou menos uns 20 minutinhos de caminhada, mais ou menos 1,5 km. É um caminho que é super agradável, a gente cruza uma ponte sobre o Rio Zan que tem uma vista super legal, então dá para curtir já antes de chegar. Se você for fazer esse passeio de trem, eu tenho uma dica esperta para você, que é aproveitar a oportunidade para conhecer o centrinho de Zaandam. Zaandam é uma cidade vizinha de Amsterdã, é onde fica o bairro de Zanzichãs, e o centrinho de Zaandam é super fofo, é muito pequeno, mas é um lugar que vale a parada para conhecer assim rapidinho. E a estação de trem do centro de Zaandam, ela fica no meio do caminho entre a estação central de Amsterdã e a estação de Zanzichãs. Com o mesmo ticket de trem, anota isso que eu vou falar porque essa é uma dica muito legal. Com o mesmo ticket de trem, você pode descer no centro de Zaandam, dar uma volta e depois embarcar de novo para seguir a sua viagem original. Os tickets de trem nos Países Baixos funcionam desse jeito. Então, desde que você respeite o trajeto original que você comprou, você sempre pode descer
numa estação intermediária, passar um tempo e depois seguir com o resto do trajeto para o seu destino final. Eu já vou continuar te falando sobre outras maneiras de chegar em Zanzichans, mas como eu falei de Zaandam, deixa eu te dar uma dica que pode ser muito interessante para sua viagem. Se você está aí no seu planejamento e está achando os hotéis em Amsterdã muito caros, eu recomendo que você assista o vídeo que eu já fiz sobre hospedagem em Zaandam. Como eu falei, Zaandam é vizinha de Amsterdã, são 10 minutinhos de trem e tem hotéis muito mais em conta. Nessa última viagem a gente resolveu fazer essa experiência para baratear o orçamento e compartilhar aqui as nossas impressões sobre se valia ou não a pena. Eu já contei tudo nesse vídeo que você está vendo aqui na tela. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo e um card aqui na tela também. Agora, retomando o nosso assunto, você também pode ir para Zanzichans de ônibus, mas eu acho que não vale a pena, porque a viagem é mais longa, é mais demorada, leva uns 50 minutos e é mais cara também. De qualquer forma, se você quiser pesquisar aí, o ônibus que você precisaria pegar é o 391 e ele sai da frente da estação central de Amsterdã. Também dá para ir de carro, mas eu também não recomendo. Na verdade, eu nunca costumo aconselhar passeios de carro na Holanda, porque ficar de carro em Amsterdã é bobeira, só vai te dar dor de cabeça, as ruas são estreitas, você provavelmente vai ter dificuldade de estacionar, e em Amsterdã dá para fazer tudo a pé. Se a sua ideia é pegar o carro só por um dia para fazer esse passeio, eu também não recomendo. Isso porque toda a burocracia de pegar o carro, depois devolver o carro, isso vai acabar tomando muito tempo do seu dia, tempo que você podia estar aproveitando para se divertir durante a viagem mesmo. Isso sem falar no fator financeiro, já que você vai ter aí o custo do aluguel do carro, combustível e mais estacionamento. E acima de tudo, o mais importante é que o transporte público funciona super bem, tanto em Amsterdã quanto para viagens mais longas, então o carro não é realmente necessário. Marina, eu não quero pegar transporte público, eu não quero ter que planejar esse deslocamento, eu acho que eu posso me enrolar, acho que pode ser difícil. Tem alguma outra opção? Tem. Não é a opção mais barata, mas é uma opção muito legal, que são as excursões que saem diariamente de Amsterdã com destino a Zanzichans. Para mim, a excursão tem algumas vantagens importantes. Primeiro, essa facilidade mesmo de não precisar esquentar a cabeça com os trajetos, você só senta no ônibus e aproveita. Segundo, que essas excursões têm guia, e tem guia de áudio em português. Então acaba que o passeio fica mais rico, mais informativo, e você aprende e fica sabendo de coisas que muitas vezes quem vai sozinho não tem a oportunidade de aprender. E por último, essas excursões geralmente combinam os Zanzichans com outros lugares ali da região, que também são muito legais, mas que às vezes têm um acesso um pouco mais complicadinho, que seria mais chato de chegar por conta própria, teria que fazer baldeação e tal. Na primeira vez que eu fui a Amsterdã, lá em 2015, eu conheci Zanzichans assim, numa excursão que também incluía Volendam e Marken. E também, como a gente estava no meio da primavera, também incluía uma passagem pelo Keukenhof, o jardim, ou como algumas pessoas chamam, parque de tulipas mais famoso do mundo, que só fica aberto durante uma temporada curtinha a cada ano. Se você não conhece o Keukenhof e você quer saber mais, eu já tenho um vídeo aqui no canal contando sobre esse lugar incrível. Enfim, essa excursão que a gente fez foi muito legal para essa primeira experiência. Eu tinha pouca segurança para fazer as viagens por conta própria e eu queria ter um apanhado assim mais geral da região. Então esse circuito que a gente acabou fazendo foi cansativo, mas também foi ótimo para me apresentar esses lugares e me dar esse gostinho neerlandês para além do basicão, além de Amsterdã. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você pode ver preços, horários e reservar a sua excursão. Agora, antes de terminar esse vídeo, se você ficou aqui até o final, tem dica extra, dica esperta. Vamos lá. Primeiro, Zanzichans não é um lugar cheio de moinhos à toa. Venta bastante por lá e pode fazer muito frio. Então, se a sua viagem não é no auge do verão, mesmo que o céu esteja aberto, o dia esteja lindo, sempre vale a pena levar um casaco na bolsa, assim por garantia. Segundo, você não vai encontrar muitas opções de almoço, lanches e tal em Zanzichans. É bem limitado. A gente comeu por lá, num restaurante que faz uma panqueca, que é bem tradicional, realmente ela é grande, mas assim, eu achei meio caro por uma panqueca. Se não me falha a memória, a gente pagou 25 € em 2 panquecas e um refrigerante, e eu realmente não acho que era pra tanto. Mas, como é um lugar que é bem turístico, isso acaba, assim, se traduzindo nos preços que são mais altos. Então, se você não quer ficar refém dessas poucas opções que tem por lá, o ideal, se possível, é você levar um lanche na sua mochila, ou se não der, no centro de Zaandam você vai encontrar um número maior de opções e opções mais baratas. Então dá aí pra se programar pra comer lá na ida ou na volta. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre Zanzichans, pode deixar nos comentários que eu tô sempre de olho tentando responder todo mundo. Na semana que vem eu tô de volta, então um beijo e até a próxima!